Pronto, já estamos gravando, então vou colocar aqui agora a apresentação. Beleza. Então, aquela apresentação que eu sempre faço, né, pessoal, para todo mundo, que nós estamos fazendo o estudo do livro Céu e Inferno, né, que compõe o Pentateuco da nossa doutrina espírita, e para corroborar, né, com as falas, a gente sempre se apoia em outras literaturas, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o próprio Evangelho, né, e hoje a gente vai fechar o item do purgatório, né? Nós falamos sobre o porvir e o nada, sobre o temor da morte, vimos a questão do céu e do inferno e o purgatório, né? Que a gente vai estar dando continuidade hoje, que é o restante do roteiro do estudo. Então, uma coisa que é importante, né? Que a gente faça o reforço, é que, especificamente, quando a gente fala do purgatório, a gente viu que foi uma fala que foi trazida, né, historicamente pela própria igreja, algum tempo depois, né, em uma série temporal posterior. E por que, né, que a gente faz faz esse recorte importante? Porque a gente vai estar falando que, primeiramente, a gente tinha um outro entendimento e não existia esse lugar, entre aspas, purgatório, né? E ficava até difícil para a própria igreja explicar essa existência. Aí, à medida que foi passando, né, tendo um maior entendimento, uma maturidade maior sobre esses conceitos, naturalmente, foi percebido que a questão das penas eternas é uma coisa que seria bastante injusta, né? Então, a figura do purgatório começa a surgir para poder tampar esse buraco, né? Claro que de uma maneira mais lúdica, né? Trazendo, assim, uma coisa que não seria, no todo, a maneira correta da gente enxergar a questão das penalidades futuras, né? O Código das Penas Futuras, como a gente trata no Espiritismo, mas já trouxe esse esclarecimento de que ter apenas a ideia de um céu ou de um inferno, né, e a gente não ter aí um momento de arrependimento e um momento de reparação, ficaria uma coisa meio sem lógica dentro dessas propostas, né? Então, a gente começou a falar sobre isso nas outras aulas. E o fechamento desse, falando sobre o purgatório, ele traz que o Espiritismo não nega, mas sim confirma a existência da penalidade futura, né? E às vezes a gente até traz como a ideia de penalidade, porque a gente sabe que nós estamos em etapas de melhoramento, né? Então, a gente vai contar com muito mais erros nossos e com muito mais correções a serem feitas do que exatamente passar, né, de uma maneira, como se diria, né, lisa e sem qualquer ressalva a ser feita, né? Agora, o que o Espiritismo traz em relação a isso é a ideia daquele inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis, né? Aquela coisa que, se você estiver, né, nesse inferno, você nunca sairia de lá. Aquela ideia da permanência eterna, né? E a ideia de não ter nem a possibilidade de melhoramento, né? Então, ele não nega, de nenhuma forma, a ideia do purgatório, né? E a prova maior disso é que a gente se encontra nele. Então, quando a gente analisa, né, principalmente nós que estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, é exatamente aquilo que, de uma maneira muito parecida, já era colocado como o purgatório, né? Lá tinha aquela ideia dos andares, né? De que você ocuparia um determinado andar de acordo com a falta que você cometeu, né? O que faltaria lá é o momento de você fazer a sua reparação, né, que essa figura ela não é trazida, e que nesses esclarecimentos, dentro daquilo que passamos no nosso planeta, principalmente agora, no mundo de provas e expiações,
a gente consegue avançar, né? A gente já entende que para que a gente consiga evoluir, a gente precisa passar, né? Pelo reconhecimento, pelo arrependimento, pelo perdão e pela reparação. Então, vivendo da maneira como estamos encarnados, esses processos são possíveis de acontecer, né? Caso nós queiramos que isso aconteça. Então, estamos, né, vivendo essa ideia de purgatório já na Terra, né, e definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, né, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Quer dizer, é tão real e é tão clara essa colocação que até mesmo quem falasse que isso não seria possível, a gente já enxerga, né, esse viver, esse reconhecer que a Terra, considerando que ela está num mundo de provas, um mundo de provas e expiações, ela representa esse purgatório, aonde a gente, até a própria palavra traduz isso, né, está expurgando, está melhorando, retirando aquilo que é de ruim, para ficar somente aquilo que é bom, né? E algumas ressalvas que são feitas, né? Ele repele as preces pelos mortos? De forma alguma, pelo contrário. Já que não existe morte e a vida continua, né? A gente já sabe que os espíritos sofredores solicitam essas preces, né? E elas são tão salutares para quem as faz quanto para quem as recebe, né? São fluidos energéticos, né? São quereres de melhora para todo mundo. Então, eleva-as a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem, e por esse meio abreviar-lhe os tormentos. E, inclusive, isso está de maneira muito clara lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a ação da prece, né? Nós mesmos sabemos o tanto que é importante, né, realizar a prece em nome de qualquer um que seja, encarnados, desencarnados, né? Então, de alguma maneira, esse querer bem, através, né, de uma prece, vai chegar a todos aqueles, né, que forem remetidos essas intenções. Falando a inteligência, tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. Então, até mesmo aqueles que em determinado momento, né, nem iriam crer que isso é necessário e que isso faz bem, que isso é verdade, né? Muitos passam a acreditar, né? Então, o que que o Espiritismo afirma? É que o valor da prece está no pensamento, muito mais no pensamento do que nas palavras. E isso é um reforço que a gente sempre faz, né? Às vezes a gente fala assim, qual que é a melhor prece? Eu não sei rezar, eu não sei falar. Gente, fala do fundo do coração, né? Não precisa de ter preces decoradas, na dúvida, faz um Pai Nosso, que todos nós temos a facilidade de falar. É imaginar que você está conversando com seu pai, né? É imaginar que você está conversando com Deus. É aquilo que você gostaria de dizer para aquela pessoa que você está direcionando essa sua prece, né? Então, muito mais, às vezes não precisa nem falar. Você pode imaginar, né? Pensar aquilo que você deseja, que essa energia vai chegar até ao seu destinatário, né? Então, as melhores preces são as que são feitas do coração e não dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Então, é dizendo aquela coisa, né, do fundo do coração, né? Quem, pois, então, ousaria censurar? Né? Nós estamos falando o tempo inteiro aqui de quais são as diretrizes e aquilo que foi trazido para nós pela doutrina dos espíritos, né? Por isso é que às vezes a gente faz esses reforços, que o espiritismo ele já passou por algumas etapas antes, né, muito mais combatido, não tinha qualquer consideração, e hoje, cientificamente falando, a gente já tem N comprovações, até mesmo por conta da
dessa questão da maneira racional como ele traz essas verdades, né? Então, facilita o entendimento das pessoas. Então, muitas coisas antes que estavam sob um véu, hoje a gente já não consegue mais ter a necessidade disso, né? Porque a verdade já está aí, nua e crua, então a gente não precisa mais desse tipo de censura, né? E, continuando, é colocado que, né, se a gente está falando, né, da questão do purgatório, principalmente, seja qual for a duração desse castigo, né, que vai representar a nossa capacidade, né, de fazer a reparação necessária, né, lembrando lá de novo, o reconhecimento, né, a questão do perdão e principalmente da reparação em relação à falta que foi que aconteceu. Então, seja qual for a duração desse castigo, seja na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Então, na realidade, não há para o espírito mais do que duas alternativas a saber. Então, a primeira é de que a punição é temporária, né? E é proporcional à culpa. Então, é aquela ideia da lei de ação e reação, causa e efeito, né? E a recompensa, ela é graduada segundo o mérito, né? Então, não vai ter mais aquela coisa assim, da gente imaginar que a gente quer ir para um determinado lugar, mas a gente não está com a frequência adequada para estar lá, né? Estamos falando aí, né? Se a Terra vai se tornar, né? Já está nesse processo para se tornar um mundo de regeneração, né? Continuaremos na Terra se nós estivermos vibrando na frequência desse mundo de regeneração. Caso contrário, a gente vai ter que ir para onde estiver condizente com a nossa frequência, né? Para que a gente continue o nosso processo evolutivo, relacionado ao mérito de cada um. Aí a única coisa que o Espiritismo repele é a ideia da terceira alternativa, a da eterna condenação. Então, por isso que a gente não tem essa ideia de céu e inferno, né? A gente já entende como esse estado de consciência, que a gente varia de acordo com a frequência que a gente está, mas que temos sim uma punição condizente com a falta realizada, né? Proporcional a essa culpa que a gente acaba adquirindo. E também a recompensa vem de acordo com aquele mérito que nós tenhamos conseguido, né? Então, é extremamente racional a gente enxergar dessa maneira. Então, a gente já começa a ver uma ideia mais branda, não diria mais branda, mais realista, né? E possível de encarar. É muito diferente você falar que você vai ter uma punição temporária proporcional à culpa, do que você ter uma ideia de uma punição eterna, né? Então, para nós, né, fica até mais fácil da gente poder entender e absorver. Então, nesse momento, se a gente está falando, então, dessa ideia dessa punição temporária e não dessa condenação eterna, esse inferno vai reduzir-se a uma figura simbólica, né? Dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido. Então, a gente vê que é muito, como diria, né, surreal, fora da realidade. Imaginar aquela ideia, igual nós vimos nas aulas anteriores, um fogo que não para de queimar, né? Se a gente pensa assim, a pessoa está lá no fogo, para a gente poder pensar, e ela não para de queimar, quer dizer, então, o que está acontecendo? Porque tudo, uma hora que fica no fogo, para de queimar, porque ela simplesmente acaba, mas nesse caso do inferno, nunca acaba. Então, você vê que foge um pouco a lógica, né? Mas que o purgatório, sim, demonstra essa realidade. Então, essa palavra purgatório vai sugerir a ideia de um lugar circunscrito, né? Esse meio termo que a gente está falando, né? Porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Então, aquilo que o nosso planeta já passa, né, já há alguns milhares de anos aí, né,
é como se apresentasse na ideia do purgatório, de buscar esse melhoramento e essa reparação, né? Então é muito interessante, e eu até fiz esse recorte, fiz até com o Helder hoje, que eu achei interessante que o fato de nós, de o nosso planeta, e nós estarmos nessa condição de estar em um planeta de provas e expiações, facilita esse nosso entendimento, porque estamos vivenciando essa proposta, né? Então fica muito mais claro a gente perceber as mudanças, a gente ter uma frieza maior para encarar os temperamentos, as maneiras como as pessoas se comportam, né? Até para a gente ter essa lucidez e essa maturidade de conduzir, né, o nosso proceder. Como diz, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar cada um de nós, a nós mesmos, né, a gente já vai estar cumprindo aí um dever de casa que é bem importante, né, dentro dessa tarefa de melhoramento e de crescimento. E aí ele continua, estando melhorados os homens, né, eles não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. Então a gente não duvida, né, que se a Terra se tornará um mundo de regeneração, lá ficar, né, aqui ficarão então apenas aqueles que estão condizentes com essa condição, né, uma elevação do planeta. Então, estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Então, quer dizer, né, de uma coisa já melhorada, não tem como vir uma coisa ruim, né? A tendência é de que surjam apenas aquilo que for mais perfeito, ou mais próximos dessa perfeição que é idealizada. A Terra, então, deixará de ser esse mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Então, olha que bacana. E por que não sofrerão essas misérias? Porque já não acontecerão mais essas imperfeições. Né? Acho que numa palestra, ou foi até aqui mesmo, num das itens dos estudos, onde a gente olha lá as características dos seres pertencentes a cada um, né, dos níveis de planeta, a gente imaginar lá no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, onde as pessoas não têm ciúme, não têm inveja, né? Essas coisas, elas são muito inferiores e não pertencem a essas pessoas. E aí é a reflexão que a gente faz, né? Se a gente sente inveja, se a gente tem a questão da vingança, todos esses sentimentos, né? Então é sinal de que a gente precisa ainda caminhar um bocado, né? Então, por essa transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então, a gente já tem essa comprovação, né? Várias literaturas já trazem exemplos e já trazem, né, as descrições de muitas coisas que mostram que o nosso planeta já se move para essa melhoria, né? Então, é interessante a gente até fazer essa reflexão sobre a transição planetária. Então, por que não teria o Cristo falado do purgatório, né? A gente já fez algumas reflexões sobre isso, que não tem essa fala de Jesus sobre o purgatório. Porque, né, não existindo a ideia, não havia nesse momento uma palavra que o representasse, né? No momento em que foi citado, a única coisa que o Cristo serviu-se foi da palavra inferno, a única usada como esse termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Aquela coisa, né, 8 ou 80, ou é céu ou é inferno. Então, a gente não tinha nenhuma palavra que representasse, e nós não tínhamos ainda a maturidade para compreender e entender, né, que essas penas futuras de maneira eterna não tinham uma razão de ser, como a gente já fez outras reflexões. Então, se colocasse ele ao lado da palavra inferno, né, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro, porque ele não tinha essa distinção. E aí ele finaliza: teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo.
né? O inferno na sua concepção genérica, revelando a ideia de uma punição, e encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Então, nesse momento, quando foi falado dessa distinção de céu e inferno, não existia ainda, né, a condição a gente precisava primeiro entender que a penalidade eterna, né, não demonstraria uma justiça, porque não existiria o momento da correção, da melhoria e principalmente do perdão, que a gente tanto fala, né? Do perdão e da reparação. Então, vindo esse entendimento, depois é trazido a ideia do purgatório, né? Que encerra essa questão da penalidade eterna, confirma as penalidades futuras e aí esclarece esse entendimento tão necessário. Certinho? E para fechar, né, reservado ao futuro, esse esclarecimento sobre a natureza das penas competia igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor, né? Então, uma vez que a igreja, após só apenas lá 6 séculos após a sua existência, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência. É porque ela julgou que ele não havia dito tudo. Ou seja, ainda existiria muito mais coisa para ser descoberto e para ser colocado. O que faltava em nós, né, seria essa maturidade para essa compreensão. Então, se tivesse trazido esse conceito lá atrás, não ia ter entendimento nenhum e haveria até uma bagunça, né, nessas colocações. E aqui a gente encerra, né, a contextualização sobre o purgatório, que é o capítulo 5, né, trazendo essa reflexão agora num entendimento bem maior, né, entendemos a questão do céu e do inferno, e o purgatório como esse momento, para que a gente possa fazer as nossas reparações, né, o purgatório na sua concepção completa. Ok? Alguém gostaria de dar alguma palavrinha? Alguma participação? Pode falar. Você já fica esperando, né? É porque eu só queria corroborar com o que você falou. Eu ainda acrescentaria uma coisa a mais do que você falou, a questão. Eu acho que as pessoas, nada acontece antes do tempo previsto, né? Eu acho que tanto a terceira revelação veio na época certa, e então eu acho que se falasse para as pessoas naquela época, né, no início mesmo dos tempos, que existia essa reparação, podemos dizer assim, né? Eu acho que Deus é bondoso e isso existiu sempre, né? Não é que não existia, não era falado, né? Eu acho que as pessoas talvez dificultasse elas a melhorar. Não sei se você está me entendendo. Eu não queria ser nenhuma afirmação Concordo. assim, porque quando você pega as religiões, principalmente as religiões evangélicas, onde elas pregam com muita veemência esse fogo eterno, se você não fizer isso, esse comportamento ainda ajuda muita gente a parar de beber, a parar de fazer muitas coisas erradas, porque elas param, pelo menos por uma, né, não diria que isso que é o ideal, mas pelo menos elas param de fazer muitas coisas erradas, acreditando que se não fizer vai queimar no fogo do inferno. O correto é a gente mudar a nossa postura moral para que a gente mude pela própria vontade, não por uma ameaça, né? Então, essa é uma observação que eu acho que nada vem errado, né? Eu acho que cada um ao seu tempo, e até a questão de você fazer opção de uma ou outra religião também é de acordo com a sua maturidade, né? Se você pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de princípio moral, que não tem nenhum tipo de temor a esses comportamentos, né? Muito difícil ela se adaptar ao espiritismo, que permite você, de certa forma, a liberdade de fazer suas escolhas, seja ela quais forem, a gente vai respeitar, né? Sabendo que você vai colher os frutos amargos se você plantar frutos amargos, né?
Então, essa era a observação, acho que tudo ao seu tempo, né? E isso aí que você falou é tão verdade que reforça, eu já até falei isso em outros momentos, eu vou lembrar direitinho qual que é o capítulo que fala, né, no Livro dos Espíritos, sobre a questão do medo e o estado de consciência. Então, você demonstrou aí, né, a ideia do o medo, ele é proporcional à questão da consciência. Então, se uma pessoa, muitos desses dogmas, eles são importantes justamente para poder impedir que façamos mais coisas erradas, né? Pelo nível de consciência que a pessoa tem, a ideia, até onde ela compreende, né? Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que trouxe esses esclarecimentos, né? Às vezes a gente acha que foi tardio, mas foi condizente esse nível de entendimento que cada um tinha. Muito O bom. Livro dos Espíritos fala na questão do medo, principalmente medo da morte, na questão 941. Aí, ó. Muito bem. Muito obrigada. Pois é. Eu vou parar aqui de gravar, então. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade.